Durante um jantar aparentemente comum, uma mulher descobre que o silêncio pode ser a arma mais poderosa, especialmente quando ninguém imagina o que ela é capaz de entender. Enquanto mantém um sorriso impecável, ela escuta palavras que destroem anos de casamento, revelando segredos, traições e uma verdade cruel escondida nas entrelinhas. Mas, ao invés de reagir no impulso, ela transforma a dor em estratégia, iniciando um plano silencioso que mudará completamente o rumo da sua vida. O que começa como humilhação se torna uma virada inesperada, onde cada detalhe observado naquela noite se transforma em sua maior vantagem. Antes de mergulhar nessa história cheia de reviravoltas e força feminina, já se inscreva no canal para não perder relatos intensos como este. O apartamento no Itaim Bibi tinha janelas do chão ao teto, e pelas manhãs, a luz entrava de um jeito que fazia tudo parecer dourado. Mariana Cavalcante acordava sempre antes do marido, descia até a cozinha em silêncio e preparava o café com a precisão de quem repete um ritual há anos demais. Coava o pó, separava a xícara dele, maior, com a borda levemente lascada que ele se recusava a jogar fora, e deixava tudo pronto sobre o balcão de granito antes mesmo que ele abrisse os olhos. Era assim desde o começo. Ou pelo menos era assim que ela lembrava, embora a memória já não fosse algo em que confiava sem reservas. 12 anos de casamento com Rodrigo Cavalcante tinham um sabor difícil de nomear. Não era amargura exatamente. Era mais como o gosto de algo que já foi bom e foi esfriando devagar, sem que ninguém percebesse o exato momento em que a temperatura mudou. Rodrigo era diretor financeiro de uma multinacional alemã, com sede em São Paulo, e carregava esse cargo com a solenidade de quem confunde importância profissional com importância humana. Era pontual, eficiente, bem vestido e absolutamente convencido de que organizava o mundo ao redor como se organiza uma planilha. Entradas, saídas, resultados esperados. Mariana também tinha uma carreira. Consultora de desenvolvimento organizacional, trabalhava por conta própria, atendia empresas de médio porte espalhadas pelo eixo São Paulo e Campinas e construíra uma reputação sólida nos últimos 6 anos. Mas Rodrigo chamava aquilo de os seus projetos, com um tom que misturava afeto condescendente e desinteresse genuíno. Quando ela contava sobre um cliente novo, ele escutava com o olhar já pousado no celular. Quando ela mencionava uma conquista, ele respondia com "que bom, amor", e mudava de assunto como quem troca de canal sem cerimônia. Ela havia aprendido a não perceber, ou havia aprendido a fingir que não percebia, o que com o tempo dava no mesmo. Por muito tempo, Mariana atribuiu aquilo ao ritmo. 2 adultos ocupados com agendas que raramente se cruzavam de verdade, vivendo sob o mesmo teto, mas em órbitas paralelas. Ela disse isso para si mesma tantas vezes que quase acreditou. Mas havia noites em que o apartamento estava quieto demais, e ela ficava olhando para o teto enquanto Rodrigo dormia com a regularidade absoluta de quem não carrega peso nenhum, em que sabia, lá no fundo, que aquilo não era ritmo, era distância. E a distância tinha sido escolhida, mesmo que nenhum dos dois tivesse se sentado para escolhê-la conscientemente. Foi num desses períodos de silêncio interno que ela voltou ao alemão. Havia estudado a língua na graduação, como disciplina optativa de uma fase curiosa da vida em que achava que seria professora de idiomas. Abandonou o curso no meio do 2º semestre, seguiu outro caminho e o alemão ficou guardado em algum compartimento esquecido da memória, junto com outras versões de si mesma que nunca chegaram a se desenvolver por inteiro. Anos depois, num entardecer comum de quarta-feira em que Rodrigo estava numa viagem de trabalho e o apartamento parecia grande demais, ela encontrou um caderno antigo enquanto reorganizava na estante. Folheou as anotações, verbos irregulares, declinações de artigos, frases desajeitadas de principiante, e sentiu algo que não conseguia descrever com precisão. Uma espécie de saudade de si mesma, de uma versão sua que ainda achava que poderia ser muitas coisas ao mesmo tempo. Começou como distração. Um aplicativo no celular, 20 minutos por dia, palavras soltas, conjugações simples. Depois virou mais.
Ela comprou um livro de gramática avançada, assinou um serviço de aulas por vídeo com professora nativa de Munique, passou a assistir séries alemãs com legenda em português e, depois de 3 meses, sem legenda alguma. Havia algo libertador naquilo, uma parte sua que existia completamente fora do alcance de Rodrigo, fora das expectativas dele, fora do papel que ela havia aceitado desempenhar dentro daquelas paredes de granito e vidro. Ninguém podia comentar, avaliar ou minimizar aquilo. Era dela, só dela. Em 8 meses, ela já compreendia conversas complexas com facilidade. Em 12, lia artigos jornalísticos sem dicionário e escrevia e-mails que sua professora elogiava com entusiasmo. Em 18, ouvia podcasts em alemão durante as caminhadas matinais no Parque Ibirapuera e entendia cada nuance, cada ironia, cada subtexto carregado que a língua comportava. Mas não contou para Rodrigo. Não por estratégia, pelo menos não ainda. Era simplesmente uma coisa sua. A primeira coisa genuinamente sua em muito tempo, e ela não queria que ele a tocasse com aquele olhar de desinteresse cortês que reservava para tudo que ela fazia. A vida continuava com sua aparência organizada. Jantares com casais amigos nos fins de semana, viagens a cada 6 meses, Lisboa, Buenos Aires, uma vez Miami, aniversários comemorados em restaurantes bons, onde Rodrigo sempre conhecia o sommelier pelo nome. Tudo dentro do padrão que ele considerava o mínimo aceitável para uma vida bem-sucedida. Mariana sorria, participava, cumpria com fluência o papel que havia sido desenhado para ela ao longo dos anos, e carregava o alemão como quem carrega um segredo que ainda não machuca ninguém, ainda. A mudança começou numa quinta-feira comum de maio. Rodrigo chegou em casa mais cedo do que o habitual, o que por si só já era suficiente para chamar a atenção, pois ele raramente saía do escritório antes das 8. Trazia um humor que ela não conseguia classificar, agitado, quase elétrico, mas com uma camada de tensão por baixo, como alguém que precisa fechar um negócio que ainda não está fechado. Serviu um drink sem oferecer a ela. Ficou de pé junto à janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, e então virou para ela com aquele sorriso calculado que aparecia só quando algo estava sendo planejado com cuidado. "Preciso de você numa coisa", disse. "Um jantar de negócios. Semana que vem, quinta-feira." Ela levantou os olhos do livro que segurava. "Que tipo de jantar?" "Um cliente importante. Alemão. Representa um grupo de investidores que estamos tentando fechar há quase 1 ano." Ele fez uma pausa, escolheu as palavras com o cuidado de quem não quer parecer que está sendo calculista, enquanto claramente está sendo. "A reunião vai ser conduzida em alemão. Você não precisa se preocupar com a conversa. É mais uma questão de presença, sabe? Mostrar que somos uma família estável, que tem estrutura. Eles valorizam muito isso, os alemães. Família, solidez, aparência de equilíbrio." Mariana ficou quieta por um segundo inteiro. "Você quer que eu vá como enfeite?" Rodrigo franziu a testa, mas sem raiva, com a impaciência de quem acha que está explicando algo óbvio para alguém que insiste em não entender. "Quero que você esteja ao meu lado. Sorria, seja simpática, deixe eu conduzir a conversa. Você não vai entender o que estamos falando de qualquer jeito, então é só relaxar e aproveitar o jantar. O restaurante é excelente, a comida é incrível. Você vai gostar." Ela devolveu o olhar sem piscar. Sentiu o peso daquelas palavras. Você não vai entender de qualquer jeito. Pousarem sobre ela com a leveza cruel de quem nem percebe que está sendo brutal. E então disse, com uma calma que surpreendeu até a si mesma: "Tudo bem. Eu vou." E foi com aquelas palavras simples, "Tudo bem, eu vou", que Mariana Cavalcanti tomou a primeira decisão real em anos. Não disse nada sobre o alemão. Não deu nenhum sinal, não esboçou nenhuma reação que pudesse traí-la. Apenas fechou o livro com cuidado, levantou do sofá e foi até a cozinha, onde ficou sozinha por alguns minutos, fingindo reorganizar o que já estava perfeitamente organizado. Por dentro, porém, alguma coisa havia se acendido. Uma clareza fria e limpa, como o ar depois de uma chuva forte que lava o asfalto e deixa tudo mais nítido do que estava antes.
Ela não sabia ainda o que ouviria naquele jantar, mas sabia, com uma certeza que não precisava de justificativa, que ouviria tudo. Cada palavra, cada detalhe que Rodrigo acreditava estar protegido pela barreira do idioma, e que, qualquer que fosse o conteúdo daquilo, nada voltaria a ser exatamente como antes. Os dias que antecederam o jantar foram estranhos de uma maneira que Mariana não sabia nomear completamente. A rotina seguiu igual por fora. As reuniões com clientes, os relatórios, o café da manhã preparado em silêncio, os jantares em que Rodrigo falava sobre trabalho e ela respondia com atenção calculada. Mas por dentro havia algo diferente. Uma espécie de vigília, como se ela tivesse ligado um interruptor que não podia mais ser desligado. Ela não disse nada para ninguém, nem para Clara, sua amiga de longa data que morava no Brooklyn e com quem falava pelo menos 3 vezes por semana, nem para a irmã, que vivia em Belo Horizonte e sempre soube ler Mariana melhor do que qualquer pessoa. Ficou quieta, guardou tudo dentro e usou aqueles dias para afiar o que já era afiado. Nas noites em que Rodrigo ficava até tarde trabalhando no escritório de casa, ela sentava na varanda com um fone de ouvido e ouvia áudios em alemão. Conversas corporativas, negociações, o vocabulário específico do mundo financeiro que ela havia estudado nos últimos meses precisamente porque sabia que era o universo do marido. Não havia sido planejado para aquele momento. Havia sido construído devagar, por instinto, como quem fortalece um muscle, sem saber exatamente para que corrida está se preparando. Na terça-feira, 2 dias antes do jantar, Rodrigo trouxe para casa uma pasta fina e deixou sobre a mesa da sala com a naturalidade de quem não está tentando esconder nada. Mas havia algo no gesto, um descuido levemente forçado, aquela performance de despretensão que ela conhecia bem, que a fez prestar atenção. Quando ele foi tomar banho, ela abriu a pasta com cuidado. Eram documentos, apresentações em alemão com tabelas de projeção, fluxos de capital, nomes de empresas que ela não reconhecia, e um nome que aparecia repetidamente no cabeçalho: Klaus Mertens, o cliente, o investidor, o homem que Rodrigo estava tentando conquistar havia quase 1 ano. Ela memorizou o nome, fechou a pasta exatamente como havia encontrado e voltou para o lugar onde estava antes. Quando Rodrigo saiu do banheiro, ela estava com o celular na mão, aparentemente navegando sem propósito. Ele não olhou para a pasta. Ela não comentou nada. O silêncio entre eles era tão naturalizado que funcionava como cobertura perfeita para qualquer coisa. Na quarta-feira à tarde, enquanto Rodrigo estava em reuniões no escritório, Mariana pesquisou Klaus Mertens. Encontrou o suficiente. Um executivo de alto nível de uma holding com sede em Frankfurt, conhecido por ser criterioso em suas escolhas de parceiros, discreto, com reputação de avaliar não só os números, mas o caráter das pessoas com quem fazia negócios. Havia uma entrevista antiga dele num portal especializado em que ele dizia, com aquela precisão alemã que ela havia aprendido a reconhecer, que confiança era o único ativo que não podia ser comprado. Ela leu aquilo 2 vezes. Guardou. Na noite de quinta-feira, preparou-se com o cuidado que a ocasião exigia. Não para agradar Rodrigo, mas porque havia decidido que, se aquilo seria uma performance, seria a melhor que já dera na vida. Escolheu um vestido azul escuro que ela sabia que ficava bem, não excessivo, não apagado. Penteou o cabelo com atenção, colocou os brincos de ouro que herdara da avó e se olhou no espelho por um longo momento. Não reconheceu exatamente a mulher que via ali, mas gostou do que viu. Havia algo diferente nos olhos. Uma presença que não estava lá 6 meses atrás. Rodrigo apareceu na porta do quarto com o terno cinza que reservava para reuniões importantes e a avaliou com um olhar rápido. "Você está ótima", disse, com o mesmo tom que usaria para aprovar um slide de apresentação. Ela agradeceu com um sorriso leve e foi buscar a bolsa. O restaurante ficava nos jardins, numa rua lateral quieta, onde os carros diminuíam a velocidade sem que ninguém pedisse. Era o tipo de lugar que não precisa de placa na fachada, porque quem precisa saber, já sabe. Iluminação baixa, mesas com distância generosa entre elas,
garçons que se moviam sem produzir ruído. Rodrigo havia reservado uma mesa no fundo, mais privada, encostada em uma divisória de madeira escura. Klaus Mertens já estava lá quando chegaram. Era um homem de uns 60 anos, cabelos completamente brancos cortados com precisão, terninho escuro sem gravata, com aquela elegância europeia que vem de décadas e não de esforço. Levantou ao vê-los chegar, cumprimentou Rodrigo com um aperto de mão firme e então se voltou para Mariana. "Boa noite", disse ele, em português com sotaque carregado, mas compreensível. "Sehr schön, Sie kennen zu lernen." "Um prazer conhecê-la." Ela sorriu. Inclinou levemente a cabeça, como quem agradece uma gentileza sem entender o idioma. Por dentro, registrou cada sílaba. Rodrigo fez as apresentações com desenvoltura. Em português, apresentou Mariana com palavras cuidadosamente escolhidas. "Minha esposa. É consultora, mas hoje veio só para nos acompanhar." E então, com a naturalidade de quem muda de roupa, trocou para o alemão assim que o menu foi aberto. Mariana pegou o menu, fingiu estudá-lo com atenção, pediu ao garçom com um sorriso que lhe recomendasse algo, e então recostou levemente na cadeira, com aquela expressão que Rodrigo havia pedido, simpática, tranquila, decorativa, e começou a ouvir. A conversa inicial era protocolar. Números, projeções, o mercado brasileiro, as vantagens do momento econômico. Klaus falava com ponderação, Rodrigo com um entusiasmo que ela raramente ouvia em casa. Uma versão dele que claramente existia, mas que era guardada para quando havia algo a ganhar. Ela bebia água, sorria nas pausas, olhava discretamente ao redor, como quem simplesmente aprecia o ambiente. Então, com a entrada servida, o tom mudou levemente. Klaus fez uma pergunta direta. Queria saber sobre o perfil de Rodrigo fora do trabalho. Família, valores, como ele era como pessoa. E foi aí que Rodrigo, com a tranquilidade absoluta de quem acredita estar numa conversa completamente privada, começou a falar de um jeito que Mariana jamais havia ouvido antes. Não em volume, a voz continuava baixa, controlada, mas no conteúdo, no que ele escolhia revelar quando achava que ela não podia entender. Ela manteve o rosto sereno. Pegou o garfo, cortou o peixe com precisão e ouviu cada palavra como se fossem pedras sendo colocadas uma a uma dentro de um recipiente que ela carregava dentro do peito há tempo demais. Havia algo quase clínico na forma como ele construiu a narrativa. Disse a Klaus que Mariana era uma boa companheira, simpática, presente nos eventos sociais quando necessário. Disse que ela tinha um trabalho pequeno, mais por hobby do que por necessidade. Que não entendia nada de negócios e que ele preferia assim, menos complicação em casa. Disse isso com um sorriso lateral, como quem compartilha uma sabedoria prática entre homens que entendem o mundo de um jeito parecido. Klaus ouviu. Não respondeu de imediato. Deu um gole no vinho e desviou o olhar por um segundo. Não para Rodrigo, mas para Mariana. Ela não estava olhando para ele. Estava com os olhos levemente baixos, o garfo parado sobre o prato, como se estivesse simplesmente pausada no tempo. Mas havia qualquer coisa no canto dos lábios, não um sorriso, não exatamente, que Klaus registrou sem conseguir definir. Rodrigo continuou, e quanto mais falava, mais Mariana entendia o tamanho do que havia ficado escondido, debaixo de 12 anos de superfície organizada. O prato principal chegou e Rodrigo ainda falava. Havia uma fluidez na conversa dele com Klaus que Mariana nunca havia testemunhado antes. Não aquela fluidez nervosa de quem tenta impressionar, mas a de quem se sente completamente seguro por estar, como acreditava, numa bolha impermeável. Ele não sabia que ela estava ouvindo, e essa ignorância o tornava descuidado de um jeito que nenhuma quantidade de vinho sozinha poderia produzir. A parte que veio a seguir chegou de mansinho, embutida numa frase sobre estrutura familiar. Rodrigo disse a Klaus que a estabilidade do casamento era, em grande parte, uma questão de gestão, palavra que ele usou sem ironia, sem hesitação. Disse que havia sabido construir uma parceria conveniente,
Uma esposa que não interferia nas decisões profissionais, que entendia os limites do seu papel e que, na prática, funcionava como um suporte doméstico eficiente. Mariana levantou o copo de água com uma mão absolutamente firme. Rodrigo continuou. E então, como quem adiciona um detalhe periférico numa lista já longa, mencionou algo sobre contas. Não de forma direta. Ele era esperto demais para isso, mesmo em alemão, mesmo acreditando estar protegido. Mas o contorno estava lá. Havia recursos que ele administrava fora da estrutura conjugal oficial. Formas de organização financeira que ela não precisava entender. Palavras que, para Klaus, soariam como pragmatismo executivo, mas que Mariana reconheceu imediatamente como o eufemismo que eram. Klaus fez uma pergunta curta, neutra, cuidadosa. Rodrigo respondeu com um sorriso e mudou de assunto com habilidade. Mas Mariana havia ouvido, e havia entendido não só as palavras, mas o espaço entre elas, aquele lugar onde as pessoas escondem o que não querem nomear diretamente. O jantar durou mais 2 horas. Ela participou quando era necessário. Respondeu perguntas de Klaus em português com naturalidade. Aceitou a sobremesa que Rodrigo pediu para ela sem consultar. Sorriu na medida certa. Existiu na medida que lhe havia sido destinada. E enquanto fazia tudo isso, organizava mentalmente cada fragmento do que havia ouvido, construindo um mapa com a paciência de quem sabe que vai precisar de cada detalhe. Quando saíram do restaurante e o carro fechou ao redor deles, Rodrigo estava num humor excelente. Acho que foi bem, disse, desatando o nó da gravata com alívio. Klaus gostou da sua presença, com certeza. Você foi perfeita, exatamente o que eu precisava. Ela olhou pela janela para a avenida iluminada. Fico feliz em ter ajudado. Havia algo no tom dela que poderia ter sido captado por alguém que estivesse atento. Mas Rodrigo não estava. Estava já pensando no passo seguinte do negócio, provavelmente repassando mentalmente a conversa, avaliando o que havia funcionado e o que ainda precisava ser trabalhado. Naquela noite, deitada na escuridão do quarto, enquanto ele dormia ao lado, Mariana ficou de olhos abertos por um longo tempo. Não chorou. Havia algo além do choro naquele momento, uma espécie de clareza cirúrgica que impedia qualquer coisa que se parecesse com desmoronamento. Ela não podia se dar ao luxo de desmoronar, precisava pensar. E pensou. Com a meticulosidade de quem passou meses estudando uma língua que ninguém esperava que aprendesse, ela começou a organizar o que sabia e o que precisava descobrir. As contas que ele havia mencionado, a forma como descreveu o casamento, as omissões cuidadosas que ela reconhecia agora com olhos diferentes dos que tinha antes daquele jantar. Na manhã seguinte, acordou antes que o alarme tocasse. Preparou o café com a mesma precisão de sempre. Deixou a xícara com a borda lascada sobre o balcão. E quando Rodrigo desceu e a cumprimentou com aquele bom dia distraído que ele usava toda manhã, ela sorriu e respondeu com leveza. Não era fingimento exatamente. Era estratégia, e havia uma diferença enorme entre as duas coisas, embora por fora parecessem idênticas. Naquela tarde, depois que ele saiu para o escritório, Mariana ligou para Clara. Clara Drummond era contadora de formação, consultora tributária de profissão e, acima de tudo, a pessoa com quem Mariana havia passado momentos bons e ruins ao longo de quase 20 anos de amizade. Não era o tipo de amiga que consolava com palavras fáceis. Era o tipo que escutava até o fim, fazia as perguntas certas e então dizia o que precisava ser dito, mesmo que não fosse o que a outra queria ouvir. Mariana contou tudo. Desde o início do alemão, o convite para o jantar, o que havia ouvido. Clara ficou em silêncio por um tempo considerável depois que ela terminou. Você tem certeza do que ouviu? Perguntou por fim. Cada palavra. Outra pausa. E o que você quer fazer com isso? Mariana ficou quieta por um momento. Não porque não soubesse a resposta, mas porque era a primeira vez que alguém lhe fazia aquela pergunta de verdade. O que ela queria, não o que era certo, não o que era esperado, não o que seria mais fácil. O que ela queria. Quero saber tudo o que está escondido, disse ela, e depois quero sair dessa história com o que é meu,
com dignidade, e sem que ele tenha a menor chance de minimizar o que fez. Clara respirou fundo do outro lado da linha. Então precisamos ser muito cuidadosas e muito organizadas. Eu sei. Você vai precisar de acesso a documentos que provavelmente estão em lugares que ele acredita que você não conhece. Eu sei onde ele guarda as coisas, disse Mariana. Conheço esse apartamento tão bem quanto conheço minha própria respiração. E conheço ele melhor do que ele jamais imaginou. Houve um silêncio diferente dessa vez, não de hesitação, mas de reconhecimento. Clara disse apenas, eu estou com você. E com aquelas 4 palavras, algo se solidificou em Mariana Cavalcante. Não raiva, não amargura, algo mais parecido com resolução, com o tipo de determinação quieta que não precisa de barulho para ser real. Nos 3 dias seguintes, Mariana agiu com uma disciplina que ela mesma não sabia que tinha. Enquanto Rodrigo seguia sua rotina, sem desconfiar de absolutamente nada, ela começou a mapear. Não de forma apressada. Ao contrário. Com a paciência lenta e precisa de quem sabe que um único erro poderia custar tudo. Começou pelos documentos físicos. Rodrigo tinha um arquivo no escritório de casa, uma pasta de couro escura trancada com uma pequena chave que ficava, ela sabia há anos, sem nunca ter se importado, dentro do forro da maleta preta que ele usava nas viagens internacionais. Ela nunca havia aberto aquela pasta, porque nunca havia tido motivo. Agora tinha. Escolheu uma tarde em que ele estava numa viagem rápida a Brasília, uma daquelas que durava só o dia, partia cedo e voltava à noite. Abriu a pasta com cuidado, fotografou cada documento com o celular, fechou tudo exatamente como estava e guardou o celular com a mesma calma com que guardaria um bilhete de metrô. Naquela noite, quando Rodrigo chegou cansado e foi direto para o quarto, ela estava na sala lendo. A xícara de chá estava na mesa. A televisão estava ligada num volume baixo. Tudo estava exatamente onde deveria estar. E ela havia começado a construir o caso mais importante da própria vida. Clara revisou as fotos no dia seguinte, via aplicativo seguro que ela mesma havia sugerido. Suas mensagens eram curtas, técnicas, sem margem para dúvida. Isso aqui é relevante. Esse nome aparece nos registros públicos. Preciso que você encontre mais sobre essa empresa. Elas trabalharam assim por dias, cada uma no seu canto, construindo juntas algo que nenhuma das duas falava em voz alta, mas que ambas sabiam ser inevitável. Havia uma empresa. Mariana descobriu isso numa tarde chuvosa de sábado, enquanto Rodrigo estava num jogo de golfe com clientes e ela tinha o apartamento inteiramente para si. Era uma sociedade registrada há 4 anos, com um nome genérico que não dizia nada. Calveste Participações Ltda. E um endereço de escritório virtual em Alphaville que ela passou a tarde inteira tentando rastrear. O nome de Rodrigo não aparecia em lugar nenhum nos documentos públicos, mas o CPF de um sócio listado era de um homem chamado Fábio Drummond, sem nenhuma relação com Clara, uma coincidência de sobrenome que ela verificou 2 vezes para ter certeza. Fábio Drummond era o cunhado de Rodrigo, o irmão de Adriana, com quem Rodrigo havia tido um relacionamento antes de conhecer Mariana. Um nome que ela conhecia de passagem, de menções esparsas ao longo dos anos, mas que nunca havia ocupado espaço real na sua cabeça, porque nunca havia havido motivo. Agora havia. Ela enviou as informações para Clara, que ficou em silêncio por alguns minutos antes de responder. Isso é uma estrutura de blindagem patrimonial. É o tipo de coisa que um advogado tributário monta quando alguém quer separar ativos da pessoa física sem que apareça no nome. Pausa. Não é ilegal por si só. Mas se há movimentações que deveriam constar na declaração conjunta e não constam, aí o assunto muda de figura. Mariana leu aquilo sentada à mesa da sala, com a chuva batendo suave nas janelas do chão ao teto. Quanto tempo você precisaria para verificar? Depende do que você conseguir trazer. Extratos, contratos, qualquer coisa com valor e data. Ela olhou para o corredor que levava ao escritório de casa. Havia coisas ali que ela ainda não havia tocado. Gavetas que ela conhecia de vista, mas que nunca havia aberto porque por 12 anos havia respeitado aquele espaço como território dele. Essa ideia,
que havia um território dele dentro da própria casa dela, começou a parecer estranha de uma vez só, como quando uma palavra familiar perde o sentido se você a repete muitas vezes seguidas. Na semana que se seguiu, Mariana agiu com uma calma que vinha de algum lugar mais fundo do que a simples determinação. Havia algo quase meditativo no processo, a paciência necessária para não apressar, para não cometer o erro de revelar antes da hora o que havia descoberto. Rodrigo continuava chegando em casa às 8, jantando, falando sobre o trabalho com aquela mistura de cansaço e autoconvencimento que ela agora ouvia de um lugar completamente diferente. Houve uma noite em que ele chegou mais animado do que o usual. Disse que a negociação com Klaus estava avançando bem, que havia uma reunião marcada para a semana seguinte e que, se fechasse, seria o maior contrato da carreira dele. Disse isso olhando para ela com uma expressão que misturava orgulho e expectativa, como se quisesse que ela ficasse feliz pela conquista dele, como se aquilo devesse ser suficiente para os dois. Ela sorriu. Que ótimo, Rodrigo. Você trabalhou muito por isso. E era verdade. Ele havia trabalhado muito. O problema nunca havia sido a competência dele. Havia sido tudo o mais. Em paralelo à investigação financeira, havia outra coisa. Algo que Mariana havia captado durante o jantar, mas que havia guardado para o final, como quem deixa o item mais pesado para o fim da lista porque sabe que vai precisar de força para carregá-lo. Rodrigo havia mencionado em 2 frases rápidas que pareciam periféricas, mas que ela havia registrado com precisão. Uma mulher chamada Vera. O contexto havia sido vago. Um encontro em Brasília, uma menção casual que não era casual de forma nenhuma para quem conhecia o idioma e o subtexto que ele carregava. Vera. Ela não tinha sobrenome, não tinha rosto, não tinha história ainda. Mas tinha um nome, e nomes eram pontos de partida. Mariana não investigou Vera de imediato. Havia aprendido, ao longo daquele processo, que a ordem das coisas importava. Primeiro as provas financeiras, concretas, documentáveis e refutáveis. Depois o restante. Uma coisa de cada vez, com a paciência de quem construiu fluência em alemão, ouvindo 20 minutos por dia durante 18 meses. A virada aconteceu numa terça-feira. Rodrigo viajou de manhã para o interior de São Paulo, uma visita a uma planta industrial de um cliente, e disse que voltaria só no dia seguinte. Era a primeira vez em meses que ela teria mais de 12 horas sozinha no apartamento, sem a possibilidade de ele aparecer antes do previsto. Ela usou cada hora, não com pressa, com método. Abriu o computador dele usando a senha que havia observado sem que ele soubesse, anos atrás, num daqueles momentos de descuido doméstico que as pessoas acumulam sem perceber. Procurou arquivos com paciência, não de forma aleatória, mas seguindo os fios que Clara havia identificado. Datas, nomes, valores. Encontrou o que precisava em pastas organizadas com nomes técnicos, que para alguém sem o contexto que ela havia construído, seriam incompreensíveis. Para ela eram um mapa. Quando terminou, salvou o que era necessário, fechou tudo, deixou o computador exatamente como estava e foi fazer chá. Sentou na varanda com a xícara quente entre as mãos e olhou para a cidade. Era quase noite. As luzes começavam a acender lá embaixo, prédio por prédio, janela por janela. Cada uma delas uma vida com seus próprios segredos e suas próprias versões da distância. Ela pensou em quantas mulheres estavam naquele momento, fazendo o que ela havia feito por 12 anos, justificando, diminuindo, chamando de ritmo o que era apagamento. E pensou que não sentia raiva de si mesma por ter levado tanto tempo. A raiva não servia para nada. O que servia estava naquele computador, organizado, datado, verificável. No dia seguinte, quando Rodrigo voltou da viagem e jogou as chaves sobre o balcão com aquele barulho seco que ela conhecia há 12 anos, ela estava na sala lendo. Levantou o olhar, sorriu. Boa viagem? Produtiva, ele disse, e foi para o quarto sem mais nada. Ela esperou que a porta fechasse, olhou para a xícara vazia sobre a mesa e pensou. Falta pouco. Clara recebeu os arquivos naquela mesma noite e passou horas analisando.
Quando respondeu, já era quase meia-noite. A mensagem era curta, mas Mariana leu cada palavra 2 vezes. Encontrei discrepâncias significativas entre o que foi declarado conjuntamente e o que está nesses documentos. Há valores que passaram pela Calvest que nunca foram informados. Posso organizar isso de uma forma que seja compreensível para um advogado especializado. Mas, Mari, isso é sério. Você precisa decidir se quer ir até o fim. Mariana ficou olhando para a tela por um longo momento. Lá do quarto, vinha o som da televisão que Rodrigo havia ligado antes de dormir. Um ruído de fundo constante, sem significado, como tanto do que havia existido entre eles. Ela respondeu com uma única palavra: vou. Havia uma leveza estranha naquela palavra tão pequena, como se ao escrevê-la, ela tivesse cruzado uma linha que existia dentro dela mesma há muito mais tempo do que ela havia percebido. Não era impulsividade, era o oposto. Era a chegada de alguém que caminhou devagar, com cuidado, e finalmente tocou o ponto que estava procurando, sem ter nome para ele antes. Apagou as luzes da sala, caminhou pelo corredor e passou pela porta do quarto sem abri-la. Foi até o banheiro, lavou o rosto, se olhou no espelho por um segundo. Havia algo diferente ali, não na aparência exatamente, mas numa qualidade do olhar, como se os olhos fossem de uma pessoa que já tomou uma decisão e não precisa mais deliberar sobre ela. Ela apagou a luz do banheiro e foi dormir. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem acordar no meio da noite. A advogada se chamava Renata Souza e tinha um escritório no bairro da Vila Olímpia, no 8º andar de um prédio discreto com vista para a linha do metrô. Era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos curtos, óculos de armação fina, com aquele jeito específico de escutar que Mariana reconheceu imediatamente como o de alguém que não desperdiça palavras nem atenção. Clara a havia indicado. Eram colegas de faculdade e Clara havia dito apenas que Renata era a melhor que conhecia em direito de família e patrimônio conjugal. Mariana chegou com uma pasta, não enorme, apenas o necessário. Havia aprendido com o processo inteiro que excesso de informação confunde. O que importa é o que é preciso, organizado e refutável. Renata folheou os documentos em silêncio durante 20 minutos, enquanto Mariana ficava quieta do outro lado da mesa, olhando pela janela para os trens que passavam lá embaixo, com aquela regularidade indiferente. Quando Renata levantou os olhos, havia uma qualidade diferente no olhar dela. Não de surpresa. Era advogada demais para se surpreender com facilidade, mas de reconhecimento. Você fez um trabalho muito cuidadoso, disse ela. Tive tempo, respondeu Mariana simplesmente. E você tem certeza de que quer seguir com isso? Não estou perguntando para dissuadir. Estou perguntando porque quero que você saiba o que vem depois. Mariana olhou para ela com calma. Sei o que vem. Quero seguir. Renata assentiu uma única vez. Então vamos trabalhar. Nas semanas seguintes, Mariana levou uma vida dupla que tinha algo de paradoxal na sua perfeita normalidade. Por fora, tudo estava igual. Ela acordava cedo, preparava o café, trabalhava nos seus projetos, aparecia nos eventos sociais que Rodrigo organizava, sorria para as pessoas certas. Dizia as coisas que eram esperadas dela. Por dentro, ela e Renata construíam um dossiê. Aquela era a palavra que Renata usava, com precisão clínica, que documentava a discrepância entre o patrimônio declarado e o que havia circulado pela Calvest nos últimos 4 anos. Havia também a questão de Vera. Mariana havia conseguido o sobrenome alguns dias depois da primeira conversa com Renata, de uma forma que ela não havia esperado. Rodrigo havia deixado o celular esquecido na bancada da cozinha numa tarde em que foi correr no parque. Eram 30 minutos no máximo. Ela pegou o aparelho, foi direto ao que precisava encontrar, tirou as fotos necessárias e colocou o celular de volta antes que ele voltasse com os tênis ainda molhados de suor. Vera Marchetti, assistente executiva do escritório de Brasília da multinacional onde Rodrigo trabalhava, 32 anos. Um rosto em fotos que Mariana olhou por um único segundo antes de guardar o celular. Não por incapacidade de encarar, mas porque já havia visto o suficiente. Ela não sentiu o que esperava sentir.
Não havia aquela dor aguda que as pessoas descrevem quando descobrem uma traição. Havia algo mais parecido com um encaixe, como quando uma peça que estava solta finalmente encontra o lugar correto e o quebra-cabeça passa a fazer sentido. Não era um sentimento bom, mas era um sentimento real, e ela havia aprendido a preferir coisas reais a coisas confortáveis. Renata foi informada. Isso muda a estratégia um pouco, disse. Não é necessário para o caso patrimonial que já está sólido, mas fortalece a narrativa num eventual processo de divórcio litigioso. Não quero que seja litigioso, disse Mariana. Quero que seja rápido e limpo. Pode ser as duas coisas, se ele concordar com os termos. Ele vai concordar. Havia uma certeza calma nessa afirmação que Renata registrou sem comentar. Era o tipo de certeza que vinha não de arrogância, mas de conhecimento. Mariana conhecia Rodrigo, sabia como ele funcionava, sabia exatamente o que ele mais temia perder. E o que ele mais temia não era ela, era a reputação, era a posição, era a versão de si mesmo que havia construído com tanto cuidado ao longo dos anos. Em paralelo, Clara havia concluído sua análise e redigido um relatório técnico que poderia ser apresentado ao departamento de compliance da multinacional onde Rodrigo trabalhava. Era um documento formal, objetivo, sem julgamento moral, apenas números, datas e inconsistências que uma auditoria interna teria a obrigação de investigar. Não era uma denúncia no sentido dramático, era uma notificação. E notificações, quando vêm do lugar certo com os documentos certos, têm um peso específico que vai muito além do volume. Quando você quer disparar isso? Perguntou Clara numa tarde em que as duas se encontraram pessoalmente pela primeira vez desde o início de tudo, num café tranquilo na rua Oscar Freire. Mariana segurou a xícara com as duas mãos. Olhou para a rua onde as pessoas passavam sem saber de nada, como sempre. Na mesma hora em que ele recebera os papéis do divórcio, Clara assentiu devagar. Você vai dar a ele as duas coisas ao mesmo tempo. Quero que, no momento em que ele abrir um, o outro já esteja acontecendo. Quero que não haja tempo para manobrar. Havia um silêncio entre elas que não era desconforto, era respeito. O tipo de silêncio que acontece entre pessoas que entenderam a seriedade do que estão fazendo e decidiram fazer assim mesmo. Tem uma coisa que eu preciso te perguntar, disse Clara depois de um momento. Você está bem? Não no sentido funcional, no sentido real. Mariana ficou quieta por um instante. Era uma pergunta que ninguém mais havia feito com aquela qualidade de atenção. Não Renata, que era profissional, não a irmã em Belo Horizonte, a quem ela havia contado pouco para não preocupar antes da hora. Estou, disse ela por fim, não estou feliz. Não acho que esse momento vai ser feliz de jeito nenhum, mas estou inteira, e isso é mais do que estava há 6 meses. Clara olhou para ela por um momento. Então disse, com aquela objetividade carinhosa que era só dela, isso é o suficiente. Às vezes inteira é tudo. Mariana assentiu. Bebeu o café. Do lado de fora, a cidade seguia com seu barulho constante, indiferente, enorme. E ela seguia também. Não no sentido passivo de quem é levado pela corrente, mas no sentido ativo de quem escolheu a direção e está nadando com tudo que tem. A data foi escolhida com cuidado. Renata sugeriu uma sexta-feira, não por simbolismo, mas por pragmatismo. Rodrigo estaria no escritório com a agenda cheia e qualquer reação imediata seria contida pelo ambiente profissional ao redor. Clara ajustou o timing do relatório para que chegasse ao departamento de compliance às 10 da manhã, exatamente meia hora depois de o oficial de justiça bater na porta do escritório de Rodrigo com os documentos do divórcio. Na quinta-feira à noite, Rodrigo chegou em casa às 7h30 com um sorriso largo. Klaus assinou, disse ele, jogando o casaco sobre o sofá com aquela desenvoltura de quem acabou de conquistar algo grande. Fechamos o contrato esta tarde, o maior da minha carreira. Ele olhou para ela esperando a reação. E Mariana deu a ele exatamente o que ele esperava, um sorriso genuíno, caloroso, sem ironia, porque de fato havia algo que merecia reconhecimento naquilo. Ele havia trabalhado duro, era competente,
Essas coisas eram verdade, e ela havia aprendido que a verdade não se escolhe por conveniência. Parabéns, disse ela. Você merece. E acreditou nas duas palavras, mas acreditou também em tudo o que viria na manhã seguinte. Naquela noite, depois que Rodrigo adormeceu, Mariana ficou sentada na varanda com os joelhos encostados no peito e os olhos na cidade lá embaixo. Respirou devagar. Não havia mais nada a organizar, nada a verificar, nenhuma peça faltando. Estava pronta. E estar pronta tinha um peso que ela não havia antecipado. Não de medo, mas de finitude. Amanhã, algo terminaria. E terminar, mesmo quando é necessário, tem seu próprio tipo de peso. Ela ficou lá até a madrugada. Depois foi dormir. Na sexta-feira de manhã, Mariana acordou às 6h30. Preparou o café com a mesma precisão de sempre. Coou o pó, separou a xícara dele com a borda lascada, deixou tudo sobre o balcão. Rodrigo desceu às 7h10, de terno, animado com aquela energia de quem carrega uma vitória recente, ainda fresca no peito. Tomou o café, falou sobre a reunião de celebração que havia marcado com a equipe para aquela tarde, beijou ela na testa ao sair, um gesto que ela não conseguia lembrar a última vez que havia acontecido, e fechou a porta. Ela ficou parada por um momento, ouvindo o elevador descer. Depois foi até a janela e ficou olhando para a rua até ver o carro dele sair pela garagem e sumir na esquina. Então, respirou fundo uma única vez e foi até o quarto buscar a bolsa que havia preparado na noite anterior. Não havia nada dramático naquele gesto. Era só uma bolsa, com documentos que Renata havia pedido que ela levasse ao escritório logo cedo para as assinaturas finais. O processo estava em andamento desde as 10. Ela havia recebido a confirmação de Renata via mensagem às 10h18, uma única linha. Entregue. 2 minutos depois, Clara havia enviado outra. Enviado ao compliance, protocolo registrado. Mariana colocou o celular na bolsa, calçou os sapatos e saiu. Passou a manhã no escritório de Renata, assinando o que precisava ser assinado, respondendo perguntas com uma clareza que a própria advogada comentou mais tarde. Você é a cliente mais organizada que já tive, disse Renata. E havia no tom algo que ia além do elogio profissional. Mariana agradeceu com um aceno e perguntou o que viria a seguir. O que veio, veio rápido. O celular de Mariana começou a vibrar às 11h43. Rodrigo. Ela deixou tocar. Vibrou de novo. Deixou. Uma mensagem de texto. Mariana, me liga agora. Depois outra. O que você fez? Depois silêncio por quase 20 minutos. E então uma sequência de chamadas em intervalos curtos que ela deixou todas passar enquanto conversava com Renata sobre os próximos passos processuais. Às 2h, ela estava de volta ao apartamento. Havia escolhido estar lá. Renata havia sugerido que poderia esperar em outro lugar, mas Mariana havia dito que não. Era a casa dela também. Ela não precisava se esconder de nada. Rodrigo chegou às 3h20. Ela o ouviu antes de vê-lo. A chave na fechadura com uma força que beirava a agressividade, os passos pesados no corredor, a forma como ele parou na entrada da sala e ficou olhando para ela com uma expressão que ela não havia visto antes nele. Não era raiva exatamente. Era confusão. Era o rosto de alguém que construiu um mundo sobre certas premissas e acaba de descobrir que uma das fundações era falsa. Você foi ao compliance? Disse ele. A voz era baixa, controlada, mas havia uma tensão embaixo que ele não conseguia esconder completamente. Ela estava sentada no sofá, com as mãos no colo. Senta, Rodrigo. Não vou sentar. Você foi ao compliance da minha empresa? Os papéis do divórcio chegaram para você esta manhã? Ele ficou parado. O silêncio durou talvez 3 segundos, mas era o tipo de silêncio que expande. Sim. Então você já sabe o que está acontecendo. Rodrigo passou a mão no cabelo. Um gesto que ela havia visto centenas de vezes, sempre quando ele estava processando algo que não havia previsto. Mariana, o que você fez com esses documentos não faz sentido. Você não entende essas estruturas. Você não tem como. Eu entendo perfeitamente, disse ela. A voz era tranquila. Não havia prazer ali. Não havia crueldade.
Havia apenas uma declaração de fato. Entendo há mais tempo do que você imagina. Ele a olhou de um jeito diferente, então, como se estivesse tentando recalibrar algo. Você está com um advogado? Tenho uma advogada excelente. Os documentos que você recebeu foram preparados com muito cuidado. Mariana? Ele deu um passo na direção dela, mas parou. Havia algo no jeito como ela estava sentada, completamente quieta, completamente presente, sem nenhuma das marcas de quem está nervoso ou com medo, que o fez parar. Era um jeito de estar que ele não reconhecia nela, ou que nunca havia prestado atenção suficiente para reconhecer. Eu sei sobre a Calveste, disse ela. Sei sobre as movimentações dos últimos 4 anos. Sei sobre Vera Marchetti. Pausa. E sei o que você disse sobre mim no jantar com Klaus Mertens. O rosto dele mudou ao ouvir o último nome, uma espécie de palidez que não chegou a ser visível, mas que ela sentiu na qualidade do silêncio que se seguiu. Você não fala alemão. Falo há 1 ano e meio, disse ela, com fluência suficiente para entender cada palavra que você disse naquele restaurante. O silêncio que veio depois foi de uma qualidade diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de alguém que acaba de entender que o chão que acreditava ser sólido havia sido, durante todo o tempo, algo completamente diferente. Rodrigo ficou de pé no meio da sala por um longo momento. Depois foi até a poltrona, não o sofá onde ela estava, mas a poltrona do canto, como se precisasse de distância para pensar, e sentou devagar. Colocou os cotovelos nos joelhos e o rosto nas mãos. Ela esperou. Não havia pressa. Quando ele levantou a cabeça, havia algo diferente no rosto. Não arrependimento exatamente, mas uma espécie de exaustão que ela nunca havia visto nele antes. Como se uma performance muito longa tivesse chegado ao fim e o cansaço de sustentá-la finalmente aparecesse. "O que você quer?" disse ele por fim. E ela respondeu sem hesitar, com a voz de alguém que preparou essa resposta não nas últimas semanas, mas nos últimos anos, sem saber que estava fazendo isso. "Quero o que é meu. Quero a divisão correta do patrimônio, incluindo o que está registrado fora do nosso nome. Quero o divórcio concluído de forma justa e sem litígio. E quero que você nunca mais me descreva do jeito que me descreveu naquele jantar." Rodrigo ficou olhando para ela por um tempo. Então assentiu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas real. Ela se levantou do sofá, foi até a cozinha buscar água e voltou para a sala. Do lado de fora, São Paulo seguia sua tarde barulhenta e indiferente. E dentro daquele apartamento com janelas do chão ao teto, algo que havia durado 12 anos, começava, enfim, a se desfazer da única forma que deveria, com honestidade. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou negociar, não o divórcio em si, mas os termos ao redor. Ligou para o irmão, que ligou para o cunhado Fábio, que ligou para um advogado próprio. Havia uma movimentação que Mariana acompanhava de longe por meio de Renata, com a tranquilidade de quem sabe que está num terreno mais sólido do que o outro lado. Cada tentativa de reduzir o escopo do que seria dividido esbarrava nos documentos que Clara havia organizado com aquela precisão técnica que não deixava margem para interpretação conveniente. A investigação interna da multinacional havia sido iniciada formalmente. Rodrigo foi afastado temporariamente das funções enquanto o processo corria, uma medida cautelar, como Renata explicou a Mariana, padrão nessas situações. Não havia confirmação de nenhuma irregularidade ainda, mas o simples início do processo já havia produzido o efeito que ela havia previsto. Ele não tinha mais a mesma solidez de posição para negociar de um lugar de força. Houve uma tarde em que ele apareceu no apartamento. Ainda era a casa dos dois, tecnicamente, com um semblante que ela nunca havia visto, sem o terno, com um cansaço que ia além do físico. Ficou parado na sala por um momento, olhando ao redor, como quem tenta reconhecer um lugar familiar que mudou. "Eu precisava ter sido diferente", disse ele. Não para ela exatamente, mas para o ar, como quem faz uma constatação tardia em voz alta, sem saber bem para quem a dirige. Mariana estava na mesa com o computador aberto. Levantou os olhos, ficou quieta por um segundo. "Sim", disse ela simplesmente.
e voltou para o que estava fazendo. Não havia nada mais a dizer do que isso, e ele, pela primeira vez em muito tempo, não tentou preencher o silêncio com palavras que não serviam para nada. O mês seguinte teve a textura específica das transições, aquele período em que uma coisa já não é mais o que era, mas ainda não se tornou completamente outra coisa. Rodrigo havia se mudado para um apartamento menor na Vila Nova Conceição, um lugar temporário enquanto os termos do divórcio eram finalizados. Mariana ficou no Itaim Bibi por enquanto, numa escolha prática mais do que sentimental. Era o espaço que ela conhecia, que funcionava como escritório também, e havia muito a organizar antes que qualquer mudança física fizesse sentido. A investigação interna da multinacional correu mais rápido do que Renata havia previsto. A auditoria identificou inconsistências nas declarações de Rodrigo relacionadas a conflito de interesses. Não exatamente o que Clara havia sinalizado no relatório de compliance, mas adjacente a isso, e suficiente para que o conselho deliberasse pelo desligamento. Ele foi comunicado numa terça-feira. Renata informou Mariana por mensagem, com aquela objetividade profissional que ela havia aprendido a apreciar. Confirmado o desligamento, não altera o processo do divórcio, mas enfraquece a posição dele na renegociação dos ativos da Calvest. Mariana leu a mensagem, colocou o celular sobre a mesa e ficou olhando para ele por um momento. Não sentiu satisfação. Havia esperado sentir algo nítido naquele momento, algum tipo de alívio ou de conclusão. Mas o que havia era mais complexo do que isso. Era uma mistura de tristeza com clareza, como quando você finalmente entende uma coisa que não queria ter precisado entender. Havia algo que ela não havia contado nem para Clara nem para Renata. Algo que havia ficado guardado dentro dela desde o jantar. Não por medo de falar, mas porque ainda estava sendo processado em alguma camada mais funda. Era sobre o que havia sentido naquela noite no restaurante, enquanto ouvia Rodrigo descrever sua vida com aquela desenvoltura segura. Havia sentido raiva, sim, mas havia sentido também uma estranha gratidão. Não por ele, não pelo que havia dito, mas pela clareza. Pela primeira vez em anos ela havia visto as coisas como eram, sem a névoa suave do hábito e da convenção. E essa visão, por mais dolorosa que fosse, havia sido também um tipo de presente. Ela pensou nisso numa tarde em que estava trabalhando num projeto novo, uma empresa de médio porte no setor de tecnologia que havia chegado até ela por indicação de uma cliente antiga. Era um trabalho interessante que exigia raciocínio estratégico, e ela havia percebido nos últimos dias que estava trabalhando com uma energia que não sentia há muito tempo, como se algum espaço dentro dela tivesse sido liberado para outras coisas. Foi no meio desse período que Klaus Mertens entrou em contato. A mensagem chegou por e-mail, formal, educada, com a precisão de alinhamento de ideias que ela havia aprendido a reconhecer como traço característico da comunicação dele. Ele escreveu em alemão. Disse que havia ficado pensando no jantar desde aquela noite, que havia observado algo nela que o havia intrigado. Não sabia nomear com precisão, mas havia uma qualidade de presença, uma forma de estar que parecia simultaneamente simples e muito densa de conteúdo. Perguntou se ela estaria disponível para uma conversa. Mariana leu o e-mail 2 vezes. Depois foi fazer chá, voltou, leu mais uma vez. Respondeu em alemão. Disse que estaria disponível e sugeriu um encontro no mesmo café da rua Oscar Freire, onde havia conversado com Clara semanas antes. Um lugar que ela havia escolhido não por simbolismo, mas porque gostava do espaço, da luz que entrava pela janela da frente, do silêncio relativo que os outros lugares da cidade raramente ofereciam. Eles se encontraram numa quinta-feira de manhã. Klaus chegou pontualmente, algo que ela havia esperado, e a cumprimentou com a mesma cordialidade discreta do jantar, mas sem o contexto de negócios ao redor. Era um homem diferente numa mesa de café do que numa mesa de restaurante caro, e ela prestou atenção nessa diferença com interesse. Conversaram em alemão durante a maior parte do encontro. Ele fez perguntas sobre o trabalho dela, não com a superficialidade educada de quem pergunta por protocolo, mas com a atenção genuína de alguém que quer entender. Ela contou sobre o que fazia,
sobre a trajetória que havia construído, sobre a forma como enxergava os problemas organizacionais que as empresas traziam para ela. Klaus ouvia de um jeito que ela havia esquecido que era possível, completamente, sem dividir a atenção, sem já formular a próxima frase, enquanto o outro ainda fala. Em determinado momento ele disse: "Naquela noite no restaurante, havia algo que não se encaixava." Ela levantou os olhos da xícara. "O quê?" "A forma como você ouvia." Uma pausa. Pessoas que não entendem o idioma têm um jeito específico de existir numa conversa, um certo afastamento, uma leveza de quem não está processando. Você não tinha isso. Havia uma presença que eu não conseguia explicar. Outro silêncio. "Quanto tempo depois do jantar você ficou acordada?" Ela sorriu. Não o sorriso de performance que havia usado naquela noite, mas algo mais genuíno, com bordas ligeiramente irregulares. "Bastante." Klaus assentiu como quem confirma uma suspeita que não precisava ser confirmada. "Eu não sei o que aconteceu desde então. Não é assunto meu e não estou perguntando." Uma pausa. "Mas estou perguntando outra coisa." Ela esperou. "Você já pensou em trabalhar numa escala maior? Não projetos individuais, estrutura de consultoria internacional, empresas europeias com operações no Brasil que precisam de alguém que entenda os dois lados. Não só o idioma, mas a mentalidade, a forma de operar, os pontos cegos que um lado tem sobre o outro." Mariana ficou quieta por um momento. Do lado de fora, um ônibus passou devagar pela rua. Uma criança ria em alguma mesa mais ao fundo do café. A cidade seguia com seu barulho constante, e dentro daquele espaço de silêncio relativo, algo estava acontecendo que ela não havia previsto, mas que de alguma forma não a surpreendeu. "Conte mais", disse ela, e Klaus contou. E ela ouviu, não com a atenção concentrada do jantar, não com a necessidade de registrar cada palavra como prova, mas com aquela qualidade diferente de atenção que é possível quando você está presente de verdade, sem medo, sem papel a cumprir, sem nada a esconder e nada a perder. A proposta que Klaus colocou sobre a mesa era uma parceria, não um emprego. Ele representava um consórcio de empresas europeias com operações no Brasil que enfrentavam sempre o mesmo problema. A distância entre os dois mundos não era só geográfica, era cultural, comunicacional, organizacional. E Mariana, com sua formação local e o alemão fluente que ninguém havia esperado, era exatamente o elo que faltava. "O que estou descrevendo", disse Klaus, "é um problema que você resolve naturalmente. Você entende os dois lados, não só o idioma, mas a mentalidade, os pontos cegos que cada lado tem sobre o outro." Uma pausa. "Isso é raro." Ela ficou quieta por um momento. "Por que você está me procurando agora?" "Porque há um mês eu vi uma mulher que estava sendo descrita de uma forma e existia de outra completamente diferente. E esse gap era grande demais para ser ignorado por alguém que avalia pessoas como parte do trabalho. Havia algo libertador na honestidade direta daquilo. Era o mesmo idioma que ela havia escolhido para si mesma nas últimas semanas, o da clareza, o da realidade dita sem ornamento. "Preciso de algum tempo para pensar", disse ela. "Claro." Ele se levantou, deixou o cartão sobre a mesa. "Não há pressa. Mas há uma janela, como em qualquer coisa que vale a pena." Ela ficou no café depois que ele saiu, com a xícara fria e o cartão na frente. Ficou olhando para ele por um longo tempo. Depois o guardou na bolsa e pediu mais um café. A cidade lá fora seguia com seu barulho constante, e ela ficou dentro daquele silêncio relativo, pensando em como uma noite que havia começado como humilhação se transformara, por caminhos que ela jamais teria conseguido planejar, na porta de entrada para algo que parecia, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente seu. O divórcio foi homologado numa tarde de julho, num cartório da Avenida Paulista, com carpete bege e paredes cor de creme que não tinham nada de dramático. Renata estava ao lado dela. Do lado de Rodrigo, havia um advogado que ela não conhecia, um homem de expressão cansada que parecia ter visto situações parecidas muitas vezes antes
e havia parado de se surpreender com qualquer uma delas. Os termos foram exatamente o que Renata havia negociado: divisão proporcional do patrimônio real, incluindo os ativos que haviam circulado pela Calvest e que a auditoria havia reconhecido como parte do regime de bens do casal. Não havia vitória estridente naquilo. Havia justiça, aquele tipo quieto e burocrático de justiça, que não tem música de fundo nem discurso final. Apenas assinaturas em folhas de papel e um carimbo seco que torna as coisas oficiais. Rodrigo e ela não trocaram mais do que algumas palavras funcionais durante o processo. Ele estava diferente, mais contido, com aquela qualidade de alguém que perdeu algo que considerava garantido e ainda está aprendendo a existir sem isso. Ela não sentiu pena, mas também não sentiu satisfação. O que sentiu foi algo mais simples: o peso específico de um capítulo que se fecha. Do lado de fora do cartório, Renata apertou o braço dela brevemente. Você foi impecável em todo o processo, disse. Cuide-se. Mariana agradeceu, pegou um táxi e foi para casa, ou o que ainda era casa por mais algumas semanas. Havia encontrado um apartamento no Pinheiros, menor, com uma janela boa e uma varanda que dava para uma rua com árvores. Era um lugar que ela havia escolhido sozinha, por razões que eram inteiramente suas, sem consultar ninguém sobre o que fazia sentido ou o que estava dentro do padrão esperado. Naquela noite, enquanto começava a organizar as primeiras caixas, o celular vibrou. Era uma mensagem de Klaus. Curta, direta. Você pensou? Ela ficou olhando para a tela por um momento, com uma caixa aberta na frente e livros espalhados ao redor. Então digitou: Sim, vamos conversar. A reunião aconteceu 3 dias depois, num escritório temporário que Klaus havia alugado num coworking na Faria Lima, um daqueles espaços modernos com luz natural e paredes de vidro, onde todo mundo parece estar construindo algo. Ele havia trazido 2 outros sócios do consórcio por vídeo, uma mulher de Viena chamada Petra e um homem de Hamburgo chamado Dieter. Todos falaram em alemão durante a maior parte da conversa, e o fato de ela participar com fluência total, respondendo, questionando, propondo, produziu uma qualidade diferente de atenção nos 3. No final da reunião, Klaus desligou o vídeo e ficou olhando para ela com aquela expressão direta que ela havia aprendido a identificar como o equivalente alemão de um sorriso. Eles ficaram impressionados. Eu sei, disse ela simplesmente. Uma pausa. Então ele disse algo que ela não havia esperado. Eu preciso te contar uma coisa. Ela esperou. Naquela noite no restaurante, perto do fim do jantar, quando Rodrigo disse aquilo sobre você não entender a conversa de qualquer jeito. Klaus fez uma pausa breve. Eu vi sua mão apertar o copo. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente. Mariana ficou completamente quieta. Só por um segundo, disse ele. Mas eu vi. E naquele momento eu entendi que havia algo muito diferente acontecendo daquilo que ele descrevia. Uma pausa. Não sei ao certo o que você ouviu, mas sei que você ouviu tudo. Ela o olhou por um momento longo. Por que você está me contando isso agora? Porque estamos prestes a trabalhar juntos. E não quero que haja nenhum assunto não dito entre nós. Outra pausa, mais curta. E porque acho que você merece saber que não foi invisível naquela noite. Não para mim. Havia algo naquelas últimas palavras que ela sentiu de uma forma que não esperava. Não emoção intensa, não lágrimas, mas uma espécie de calor quieto, como quando você está com frio há muito tempo, e então entra num lugar aquecido e o corpo leva alguns segundos para perceber a diferença. Obrigada, disse ela. Apenas isso. Ele assentiu. Abriu uma pasta. Posso te apresentar o primeiro projeto? E ela disse que sim. O primeiro projeto era uma empresa de manufatura austríaca abrindo uma planta em Sorocaba. Questões de adaptação cultural, comunicação entre equipes, estrutura de liderança que precisava funcionar em 2 idiomas e 2 mentalidades diferentes. Era exatamente o tipo de problema que ela havia resolvido durante 6 anos em escala menor. Agora seria em escala internacional, com uma estrutura de suporte que ela não havia tido antes e uma remuneração que refletia o valor real do que ela fazia.
Ela saiu do coworking às 5 da tarde e caminhou até a Avenida Faria Lima em vez de pegar um táxi imediato. O sol de julho em São Paulo ainda tinha força naquele horário, e ela caminhou devagar, sem destino específico por alguns quarteirões, deixando que a cidade passasse ao redor com aquela indiferença barulhenta que ela havia aprendido a apreciar. Pensou em 12 anos, no café coado toda manhã, na xícara com a borda lascada, nos jantares onde ela respondia e ele não ouvia, no caderno de alemão encontrado numa tarde comum, nos 20 minutos por dia que viraram fluência, na noite do restaurante, no garfo cortando o peixe com precisão, enquanto cada palavra pousava dentro dela como uma verdade que havia estado ali o tempo todo, esperando para ser reconhecida. Não havia uma única decisão que havia mudado tudo. Havia sido uma série delas, pequenas, consistentes, tomadas em silêncio, como quem aprende um idioma palavra por palavra, sem pressa, construindo algo que no começo não tem nome e depois vira uma língua inteira. Parou num semáforo, olhou para o céu que começava a mudar de cor e pensou: era assim que as coisas mudam, não de uma vez, devagar, com método, com paciência para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. O semáforo abriu. Ela atravessou. Nos dias que se seguiram, ela mergulhou no trabalho com um foco que havia esquecido que era possível. Não o foco tenso de quem precisa provar algo a alguém, mas o foco limpo de quem está fazendo exatamente o que deve estar fazendo, no momento certo, com as ferramentas certas na mão. Havia reuniões por vídeo em alemão com a equipe de Sorocaba, relatórios para preparar, análises organizacionais que ela redigia numa mistura das duas línguas que aos poucos foi criando sua própria fluência interna. E havia em cada uma dessas tarefas uma sensação de adequação, de estar no lugar certo dentro da própria vida, que ela não conseguia lembrar de ter sentido de forma tão contínua e limpa. A mudança para o apartamento no Pinheiros aconteceu num sábado de agosto. Clara apareceu sem avisar, com café numa garrafa térmica e caixas extras que ninguém havia pedido, mas que eram necessárias, como Clara sempre fazia, chegando com exatamente o que a situação precisava, sem esperar ser convidada para isso. A irmã ligou de Belo Horizonte no meio da tarde e elas conversaram por quase 1 hora enquanto Mariana desembrulhava pratos e os colocava no armário novo. Havia uma qualidade diferente naquele espaço menor, não de falta, de escolha. Cada coisa que estava ali havia sido colocada porque ela havia decidido que deveria estar. A janela com vista para as árvores, a mesa no canto com luz boa para trabalhar nas manhãs, a prateleira onde ela colocou os livros em alemão bem na frente, sem nenhuma razão de escondê-los de ninguém, e um caderno novo, ainda em branco, que ela havia comprado sem saber ainda para o quê, mas que sentia que precisaria em algum momento. Voltou ao teclado. Havia muito trabalho pela frente, e ela estava pronta para cada parte dele. 6 meses depois, Mariana Cavalcante estava num avião com destino a Viena. Não era a primeira viagem internacional desde o divórcio. Havia ido a Frankfurt em setembro para uma reunião de alinhamento com o consórcio, e a Berlim em outubro para um evento do setor que Klaus havia sugerido que ela conhecesse. Mas essa era diferente. Era a primeira viagem em que ela apresentaria, diante de um grupo de executivos europeus, um projeto que havia desenvolvido do zero. Um programa de integração cultural para líderes brasileiros atuando em empresas alemãs e austríacas, baseado em 3 anos de observação própria e 18 meses de metodologia construída com rigor. Ela havia trabalhado naquilo durante meses, não com a urgência de quem precisa provar algo, mas com a paciência de quem sabe que as coisas levam o tempo que levam e que apressar o que não está pronto só produz resultados que parecem prontos, mas não são. No aeroporto, enquanto esperava o embarque, recebeu uma mensagem de Clara. Boa viagem, você vai arrasar. Aliás, você já arrasou. Isso é só a formalidade. Mariana sorriu e guardou o celular. Do lado de fora da janela do saguão, os aviões taxiavam com aquela lentidão enorme que contrasta com a velocidade que vem depois. Ela pensou não pela primeira vez,
em como seria impossível ter previsto aquilo. Não só a parceria com Klaus, não só o projeto em Viena, mas a própria versão dela que estava sentada naquele saguão. A mulher que havia acordado cedo por 12 anos para preparar café para um homem que não havia. A mulher que havia encontrado um caderno de alemão numa tarde qualquer e decidido, sem saber porquê, que ia aprender de novo. A mulher que havia sentado num jantar, fingindo não entender nada enquanto ouvia tudo, e que havia decidido naquele exato momento que nunca mais aceitaria ser pequena dentro da própria vida. Não havia uma única virada. Havia sido uma sequência de decisões pequenas, cada uma delas parecendo insignificante no momento em que foi tomada. Estudar 20 minutos por dia, não contar sobre o alemão, aceitar o convite para o jantar, manter a postura enquanto ouvia o que não deveria ouvir, ligar para Clara, ir até o escritório de Renata com uma pasta organizada, responder ao e-mail de Klaus com 2 palavras: vamos conversar. Cada uma dessas decisões havia sido pequena. Juntas elas haviam construído algo que ela não teria conseguido planejar se tivesse tentado planejar. Havia também, naqueles 6 meses, uma reconciliação mais silenciosa que ela não havia esperado, com ela mesma, com a versão de si que havia passado anos se tornando menor para caber num espaço que não havia sido feito para ela. Não havia raiva dessa versão, havia compaixão. Ela havia feito o que sabia fazer com o que tinha, e quando soube mais, fez diferente. Em Viena, a apresentação durou 40 minutos. Ela falou em alemão durante a maior parte do tempo, com clareza, com precisão, com aquela leveza específica de quem dominou algo a ponto de não precisar mais pensar nele conscientemente. As perguntas vieram em sequência, algumas desafiadoras, e ela respondeu a cada uma sem pressa, sem defensividade, com a segurança de quem construiu o que apresenta tijolo por tijolo e conhece cada parte da estrutura. Quando terminou, houve um silêncio de alguns segundos, aquele tipo de silêncio que não é vazio, mas de processamento. E então Petra, a sócia de Viena, disse em alemão com um sorriso contido: Das war außergewöhnlich. Extraordinário. Mariana agradeceu sem exagero. Do lado de fora das janelas da sala de reunião, Viena estava com aquela luz fria e limpa de dezembro que ela havia visto em fotos, mas nunca sentido de perto. Havia neve leve nas calçadas lá embaixo, pedestres com casacos escuros e guarda-chuvas fechados, bondes antigos passando com aquela pontualidade que parecia vir de um acordo tácito entre a cidade e seus moradores. Era um mundo muito diferente do Itaim Bibi, com janelas do chão ao teto. E ela estava nele, inteira, sem papel a cumprir, sem idioma a fingir não entender, sem versão menor de si mesma a sustentar. Naquela noite, no hotel, antes de dormir, ela abriu o caderno que havia comprado no dia da mudança para o Pinheiros, ainda quase em branco, com apenas algumas anotações esparsas das últimas semanas. Escreveu uma frase, só uma, no centro de uma página. Aprendi a língua que ele achou que me separaria da conversa. E foi ela que me trouxe até aqui. Fechou o caderno, apagou a luz, dormiu. E lá em São Paulo, num apartamento no Pinheiros, com uma janela que dava para uma rua com árvores, havia uma prateleira com livros em alemão bem na frente, à vista de qualquer um que entrasse, sem segredo nenhum, sem nada a esconder, que era o começo visível de uma história que continuaria por muito tempo ainda. Fim da história. Querida pessoa que chegou até aqui, a história de Mariana não é sobre vingança, é sobre reconhecimento, sobre o momento em que alguém decide que ser invisível não é uma condição permanente, mas uma fase que pode ser atravessada com paciência, método e a coragem de aprender o que ninguém esperava que você aprendesse. Se essa história tocou algo em você, se você reconheceu nela um pedaço de alguém que conhece ou de si mesmo, então ela cumpriu o que se propôs. Todas as semanas trazemos histórias assim, de pessoas reais em situações humanas, com todas as suas camadas de complexidade e emoção. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para não perder nenhum episódio e deixe nos comentários qual parte da história de Mariana mais ficou com você.
A sua opinião não é só bem-vinda, ela é parte do que mantém viva a nossa comunidade. Até a próxima história.